Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje um pouquinho mais atrasado, enfim, mas é a vida, é assim. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para continuar aí nosso projetinho, a nossa playlist, né? Eu tenho tentado fazer esses últimos dias alguns vídeos, mas tem tido, além de tudo, problema no meu computador. Então, em breve isso vai resolver assim que eu tiver um tempinho para analisar o que está acontecendo e tentar resolver. Tá bom? Estamos aí já nos encaminhando para o final do ano, né? E momentos de decisão, né? Acho que na vida de todo mundo a gente começa a querer ponderar o que vai acontecer com a nossa vida no ano que vem. Finalizamos, acho que de uma maneira ou de outra, muita gente já pensando em de alguma maneira, né, intuitivamente, assim, começando fazendo conexões a respeito do final do ano, final do ciclo, dessa etapa, né? Eu acredito. E é assim, né, que a vida é, né? Ela vai naturalmente, parece que as coisas vão se conduzindo. Acho que daqui a pouco a gente já vai começar a ver coisinha de Natal, por incrível que pareça. Daqui a pouco é novembro e aí já vem tudo, né? Black Friday, aquelas coisas da vida cotidiana, da vida comercial, e aí nós chegamos no final do ano, né? Que pra mim, pelo menos na minha percepção, chegou 14 de novembro, tudo acabou, né? Que aí a gente entra parece que numa rampa de consumir, consumir e pronto, acabou o ano, né? E aí parece que, enfim. Bom, essa aqui é essa playlist que eu criei, né? Aqui no canal e que nós estamos fortalecendo na medida do possível, né? Ela é uma playlist criada com o objetivo de oferecer companhia para aquelas pessoas que não têm com quem rezar, né? Possam rezar junto comigo as preces espírita, né, que é uma proposição do Allan Kardec da necessidade que nós façamos evangelho no lar, né. Por isso, como é uma proposição do Allan Kardec, a gente usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que traz, obviamente, se você é espírita, você sabe o conteúdo desse livro, mas se você não é espírita, não tem problema. Isso daqui é um apanhado de mensagens que mesclam coisas da Bíblia Sagrada, como textos originais, né, ou pelo menos traduções originais da Bíblia Sagrada e comentadas por espíritos, em entrevistas feitas pelo Allan Kardec, né, na época, há cerca aí de 170 anos atrás, né. Aí nós usamos também esse negócio aqui, que já é uma coisa bem mais espírita, que são mensagens atribuídas a um espírito de nome Jacó, que se apresenta como Jacó, né? E é uma psicografia, né, da médium Irene Pacheco Machado, né? E por último, não menos importante, esse livrinho que a gente sempre usa aqui, que é o Flor do Dia do Sri Prembaba, que é um livrinho que traz uns pensamentos interessantes, né, para nossa vida, para nossa semana. Enfim, eu gosto de fazer esse mix aí porque os espíritos parece que têm, sei lá, gostado dessa combinação de livros, pelo menos tem feito um sentido mais cognitivo, vamos dizer assim, para mim, pelo menos, né? Que parece que estou conseguindo criar uma boa relação. Eu, na verdade, não, né? Na verdade, eu só tento entender o que eles estão tentando dizer, né? Enfim, só a menor parte nessa parada aqui. Mas de qualquer maneira, estamos aí para fazer a nossa prece, né? Tô acendendo aqui um defumadorzinho aqui, que é para deixar um cheirinho gostoso enquanto a gente faz a prece. A gente também está ouvindo umas musiquinhas aqui, que é de um site chamado Upbeat, onde tem música sem direito autoral e que obviamente eu estou usando porque esses vídeos são públicos e obviamente eu ainda não tenho
possibilidades de pagar por músicas, né, que possam alegrar o nosso momento de prece, né? Enfim, tá tudo certo, tudo caminhando. E aí normalmente essas preces que a gente faz divide ela em 3 partes, como as pessoas que já assistem sabem. A gente divide ela em 3 partes, e essas partes são basicamente, primeira delas, uma prece pública, né, ou seja, uma prece que seja oferecida para alguém que seja conhecido pelo senso comum, né? E a segunda parte a gente faz uma prece por nós mesmos, e a terceira parte a gente lê uma frase que possa nos inspirar reflexões para a semana, né? E o objetivo dessas frases de inspiração não é autoajuda não, mas simplesmente despertar em nós o sentido da reflexão, porque se a gente não pensa sobre as nossas atitudes e comportamentos, a gente também, de certa maneira, vai vivendo ao bel prazer, né? Vai vivendo ao léu, assim vamos dizer, né? A gente não tem uma objetividade na vida. Quando a gente para refletir sobre como tem sido a nossa vida e como é que a gente se comporta no cotidiano, no nosso cotidiano, obviamente a gente, vamos dizer assim, objetivamente tenta aparar essas arestas da nossa personalidade, e isso é evolução, né? De algum jeito. Ainda que a gente não tenha certeza das nossas decisões e das nossas opiniões, pelo menos só o fato da gente estar refletindo sobre já é uma coisa importante, né? Como vocês também bem sabem, a gente sempre faz um processo de respiração com o objetivo de dilatar a nossa aura e facilitar o acesso dos bons espíritos, né, a nossa aura, intuindo as nossas ideias e facilitando com que a gente, vamos dizer assim, pelo menos crie uma conexão maior com as leituras, né, entre as leituras e a espiritualidade e o nosso entendimento, que nesse nível de densidade fica bem limitado, né? Enfim. E só para registrar aqui, esses dias eu estava tendo um momento que eu só lembro isso da experiência, então nem por isso nem vou gravar relato, mas só para registrar aqui que eu estava conversando com uma consciência fora do meu corpo, num sonho lúcido, e a única coisa que eu me lembro é que esse espírito estava me falando sobre o estudo da melancologia. Pode parecer maluquice? Pode. Mas você já pensou se a gente tivesse um estudo atualmente que falasse exatamente, né, que tratasse exatamente das razões pelas quais nós nos tornamos melancólicos de algum jeito, né? De uma ciência que estudasse as razões pelas quais a gente se sente triste. Talvez essa poderá ser no futuro uma ciência importante, né? Visto que cada vez mais parece que as pessoas estão cada vez mais deprimidas, né, em função da nossa vida moderna, né, devoradora de cérebros, né, com tanta coisa que tem por aí, internet, enfim, canais de informação o tempo inteiro bombardeando os nossos cérebros, a gente realmente tem ficado deprimido. Enfim, só para registrar aí a tal coisa. Tá bom? Então o que a gente começa? A gente sempre começa respirando. Respiração vocês também já sabem que é aquela que a gente faz em 3 etapas, sendo 2 de inspiração e uma de expiração. Então vou fazer aqui, a gente vai repeti-la por alguns minutinhos e aí depois então a gente entra nas preces, tá bem? Então a gente faz da seguinte maneira: inspira de novo.
Continuem respirando. A gente sempre faz essa respiração por volta de 10 minutos, 8 minutos, por aí, geralmente. Eu sei que é meio... Às vezes a pessoa está chegando aqui agora, ela acha meio chatinho esse momento, né? Mas é necessário que a gente compreenda que a gente precisa entrar num estado de relaxamento e de encontro realmente com os espíritos. Então, assim, eu sei que hoje em dia a gente não está com paciência de esperar nada, mas tente entender essa playlist como algo diferente. É um momento que você não precisa ter pressa. Esse aqui é um momento para você, né? Afinal de contas, a gente usa praticamente todo o nosso tempo de vida para cuidar, correr atrás de dinheiro, enfim, né, para tentar dar manutenção no corpo físico e o espiritual. Como é que a gente cuida? Quando é que a gente cuida, né? Então, se você sabe que aqui nessa playlist você vai perder 40 minutos, eu acho que é bem razoável para cuidar do espiritual, já que a consciência, de fato, é o que perdurará na eternidade, né? E o corpo vai morrer em 80 anos, 90 no máximo, 100, né? Enfim. A partir de agora a gente começa um processo de evocação dos bons amigos, para que eles nos ajudem, né, a elevar os nossos pensamentos e permitir uma conexão mais aberta com os textos que nós vamos escolher aqui hoje, especialmente na relação entre o Evangelho segundo o Espiritismo e as reflexões de Jacó. Então, a partir desse momento, nós, de mãos espalmadas e bem abertas, a gente pede a presença dos nossos bons amigos para que eles nos ajudem a interpretar bem as leituras do dia de hoje, oferecendo também aos nossos amigos consciências que por algum motivo sejam trazidas à nossa casa ou nos acompanhem por qualquer motivo durante a nossa rotina diária, para que essas consciências recebam efetivamente também parte dessas vibrações que os bons espíritos saberão muito bem conduzir e ajudar essas consciências a elevar os seus pensamentos e as suas vibrações. Especialmente estamos aqui também para agradecer a maravilhosidade do dia de hoje, a felicidade de podermos estarmos aqui plenos, de vontade ativa e verdadeira,
para fazer as nossas preces e principalmente agradecer. Agradecer pelas coisas que recebemos todos os dias. Agradecer a intuição dos bons amigos, dos bons espíritos que sempre nos ajudam, sempre nos amparam, sempre nos orientam. E permitir, né, e pedir também a proteção dos bons espíritos sobre a égide de Jesus, para que nos ajudem a interpretar e encaminhar os nossos pensamentos e as nossas melhores vibrações para aqueles a quem vamos rezar a partir de agora. Sendo assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Página 216. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor se apresenta assim em Paris em 1863. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades cujo gêmen foi nele depositado. A princípio adormecido, a que lhe cumpre no tempo fazer geminar e crescer por força da sua vontade ativa. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem que tem fé. Ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres. E o que eram esses milagres, senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje em grande parte se explicam, se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio que consegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir a sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ali então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e da renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana ou divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e das capacidades humanas. Eu já citei em um vídeo e vou comentar a opinião que eu tenho a respeito da fé, porque é assim.
Eu tenho 50 anos e esses artigos de fé sempre foram vendidos na minha família de algum jeito. Por que eu digo são vendidos? São ideias que alguém chega e prega para você: olha, fé é isso, fé é aquilo, fé é isso, fé é aquilo, biriri bororó. Só que cada um tem o seu mecanismo de entendimento da fé. Mas de um modo geral, a fé que eu percebo é uma fé cega, é uma fé que não se justifica. Eu encontrei uma maneira de explicar a fé para mim, entende? E uma maneira que me convence, uma maneira que para mim é mais assertiva, mais objetiva até, né? E aí eu já tive que ir comentando com alguns amigos sobre espiritualidade, especialmente o que se trata a fé para mim. A explicação que eu sempre dou é a seguinte: por exemplo, você mora numa determinada rua, num determinado bairro, Biriri Bororó. Você sabe exatamente onde vai dar essa rua. Por exemplo, se eu perguntar para você: olha, onde fica aí o supermercado do seu bairro? Você já foi até lá, esse supermercado, uma vez, e portanto você sabe o caminho, certo? Então, assim, se eu pergunto para você: existe o supermercado no seu bairro? Você pode até pensar em 1 ou 2 segundos, você vai dizer: sim, claro, existe. Você sabe onde fica? Você fala que sei. Você sabe chegar até lá? Sei, claro que eu sei. Então, apesar de você estar na sua casa, de você não estar nem a caminho e nem no supermercado, você está na sua casa. Você tem certeza absoluta de que existe um mercado e onde ele está. Isso é fé. Para mim, isso é fé. Ou seja, fé para mim é sinônimo de confiança. Só que a confiança em si é um raciocínio, vamos dizer assim, né? É uma certeza que você tem, que certeza não é uma boa palavra, mas é um pensamento que você tem, é uma razão que você tem, que ela tem vários graus, entende? Uma vez que você tem certeza absoluta, você tem uma fé verdadeira, entendeu? Agora, você não pode ter uma meia certeza, não existe meia certeza. Certeza, né, a raiz da palavra já diz, não tem dúvida, entende? Você não tem nenhuma dúvida. Por isso que eu me referi que a palavra certeza naquele momento da construção do meu raciocínio não era uma boa palavra. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem um pensamento, você tem uma razão de entendimento que diz o seguinte: eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é real, ou seja, de que existe um supermercado no meu bairro e que eu posso chegar até lá. Isso é fé. Isso, só isso, apenas isso, para mim é fé. Qualquer coisa que dependa de interpretação, mecanismo, matemática, psicologia, não sei o que lá, isso não é fé. Isso pode ser um pensamento intuitivo, isso pode ser um raciocínio, pode ser uma crença cega, pode ser um monte de coisa, mas fé não é isso. Porque quando a gente vai pesquisar a razão um sinônimo, né, para fé, para a palavra fé, sinônimo é confiança, ou seja, se você confia ou não confia em tal coisa. Agora, por exemplo, geralmente as pessoas elas têm um sentimento de presunção, que é assim: ela quer verdadeiramente que, por exemplo, que Deus exista, porque isso seria um paliativo para o seu sentimento de frustração em relação ao mundo. Vou simplificar. Por exemplo, trabalho que nem um louco, sempre está faltando dinheiro, sempre tenho problemas, sempre sou injustiçado, sempre, e a minha vida, no geral, é de muito sofrimento. Então, para justificar para justificar a minha existência, precisa haver um Deus para me compensar de algum jeito, porque se não houver essa compensação, minha vida não teria sentido. Entende? Só que quando você vai falar sobre fé e as pessoas não têm uma clareza a respeito desse raciocínio, ou enfim, dessa sensação,
que é a fé, quando as pessoas não têm uma clareza disso, fica muito difícil da pessoa transmitir para outra qual que é o significado de fé. E aí você começa a falar, não, porque na Bíblia, não, porque no Corão, porque não sei o que, não, porque eu acredito, porque Deus, porque não sei o que. Aí você tem um monte de teologia, de teoria que não vão te levar a lugar nenhum. Entende? Então, por exemplo, a partir do momento que você consegue desenvolver, por exemplo, a sua capacidade de percepção, de entender que você não tem poder nenhum praticamente sobre a, por exemplo, uma planta gerar uma flor, que você não tem conhecimento nenhum, entendimento nenhum, que você simplesmente pode louvar a criação, e aí você chama do que você quiser, louvar a criação para fazer uma flor desabrochar, por exemplo. Quando você começa a perceber o quão complexo isso é, apesar de simples, aí você só tem uma saída, que é louvar a criação. Fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente, quanto mais a gente tem noção do nosso tamanho, o quanto a gente é pequeno, a gente só pode admirar que existe uma inteligência extremamente gigante, extremamente poderosa, entendeu? Que engendra tudo isso, engendra inclusive a nossa própria vida, engendra a nossa consciência, engendra o desabrochar de uma flor, ou engendrou, não importa. A questão é que existe uma lei por trás que gera tudo. Quando você chega nesse nível de entendimento, aí sim, então, a gente pode começar a perceber que realmente nós estamos muito bem assessorados o tempo inteiro. Agora, eu não posso dizer para você, quando você morrer você vai para o céu, porque isso daí é uma crendice, é uma coisa que não quer dizer nada. Apesar de ter um monte de gente dizendo que o espírito veio do céu, que os anjos estão no céu, não sei o que lá, isso não me convence. Isso não me convence, entende? Eu vou questionar até mesmo isso, porque a gente não pode ser presunçoso na nossa inteligência, achando que a gente é capaz de entender tudo. A gente precisa aceitar que a gente tem coisas que a gente não vai entender agora, não vai. E tá tudo bem. Mas entre isso e aceitar qualquer coisa como verdade, aí existe um abismo muito grande, né? Então, aqui no texto ele fala da fé divina e a fé humana, né? Que a fé divina, né? Que eu particularmente tenho até dificuldade de entender isso. O que é essa fé divina? É a fé no divino? Ah, beleza. Entendeu? A fé no divino, a fé que, ou seja, eu confio que existe um Deus, uma inteligência, uma coisa maior, sim, mas veja, nós não estamos falando de nenhum avatar específico, nós não estamos falando de Jesus, ou de Buda, ou de Krishna, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de Deus, da criação, de Alá, de Jah, enfim, entende? Um ser muito maior na hierarquia, entende? Então isso é fato. Você confia que existe uma coisa por trás que cuida da flor, que cuida da gente, que cuida de tudo? Para mim não tem dúvida. Que cuida das estrelas que estão lá flutuando no universo? Opa, eu não tenho dúvida. Porque por acaso isso não acontece. Não é possível que tudo isso seja um acaso. Eu verdadeiramente não acredito nisso, né? E a fé humana, que a fé humana basicamente ela parte dos pressupostos culturais, ou seja, do tipo de religião que você seguiu, do credo que você segue, entende? Então, por exemplo, o fulano falou que é assim, e aí eu tenho que acreditar porque, né, não me é dado o direito de questionar. Então eu simplesmente acredito porque o padre falou, porque o pastor falou, porque o líder falou, porque entende, o guru falou. E isso eu acho que está no momento de deixar de existir, porque isso não tem o menor sentido. Isso é fé cega, e fé cega não serve para nada. Só serve para atrasar o nosso desenvolvimento. Pronto, falei.
Essa é a minha opinião. Não sei se vocês tiverem alguma coisa, quiser que depois, se eu deixei alguma lacuna de entendimento, por favor, me desculpem. Mas, enfim, a gente pode futuramente voltar ou reacender esse assunto, tá bom? Eu não deixo de questionar nunca nada. Sempre as coisas têm que ser questionadas, que a gente não pode aceitar mais os velhos padrões, né? A gente não pode. E, enfim, eu estava aqui lendo esse texto aqui do Kardec e me veio uma intuição agora de a gente pedir uma prece em comum, que eu gostaria que vocês me ajudassem nesse momento, para que a gente criasse uma egrégora positiva, para que nós pudéssemos gerar energias que favoreçam os nossos irmãos, as consciências que se sentem apegadas a vícios, a drogas, a bebida, a cigarro, a remédios. Então, se você conhece alguém que esteja dependente por vício ou alguma coisa, você pode mentalizar essa pessoa, e se não tiver ninguém específico, que você procure vibrar positivo, que fatalmente a tua intuição vai te apontar um alvo aí para você ajudar a gente nessa egrégora, tá bem? Então a gente estende as palmas das nossas mãos e pede aos bons espíritos que abençoem os nossos irmãos adictos. Esses nossos irmãos que dependem de algum tipo de substância ou algum tipo de remédio para se acalmar ou para se estimular, ou enfim, ou para se manter vivo ou feliz, enfim, né, e que dependem dessas drogas, vamos chamar assim, né, no bom sentido da coisa, ou seja, considerando as drogas, os fármacos, né, ou mesmo os não fármacos, também, que são drogas. Enfim, que os bons espíritos possam encaminhar as nossas melhores vibrações e energias para que esses irmãos se sintam atendidos, amparados, fortalecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Dizia o velho monge: fechamos os olhos, unindo as mãos em prece, e vamos educar o nosso corpo, dominando-o, porque se não aprendermos a educá-lo, ele nos derruba. Dizia também o velho monge: o corpo lembra um campo. Se ele é regado pela chuva de Deus, ele é útil. Se abandonado,
torna-se um deserto árido e perigoso. Talvez esse seja a melhor resposta em relação ao questionamento a respeito da fé. Uma fé que nós acreditamos verdadeira, uma fé questionada, uma fé verdadeira, né? Nas possibilidades da criação, verdadeiramente nos impulsiona e nos ajuda para que a gente esteja pronto e apto para as batalhas e para os desafios que nós devemos enfrentar na nossa evolução. E se você de algum jeito que está assistindo essa prece tem alguma dependência, eu acho que o momento é agora para a gente também pedir por nós mesmos, que não tem problema nenhum, já que a gente também é passível, né, desses consumos, dessas necessidades, e não tem problema, a gente só precisa saber que a gente precisa melhorar. Se você está tendo que usar algum tipo de coisa desse tipo, dessa substância, não tem problema, isso não tem nenhum problema, né? O que a gente precisa fazer é procurar avançar e tentar, na medida do possível, ir se distanciando disso, né? E eu vou dizer por quê. Não é porque eu quero, não é porque está escrito na Bíblia, nem porque o padre ou o pastor diz que é pecado, não é isso. É porque nós temos uma oportunidade fantástica de usar esse nosso corpo para viver essa experiência aqui na vida física. Nós temos o nosso melhor momento agora. Podem acreditar. Ainda que você tenha dificuldade de entender que, enfim, o nível de sofrimento às vezes é muito grande, dificuldade é muito grande, mas não se preocupe, nós estamos no nosso melhor momento. Entende? A gente está no nosso melhor momento. Podem acreditar nisso, porque nós estamos tendo a oportunidade de estarmos encarnados aqui, aprendendo, evoluindo, avançando o tempo inteiro. Então procurem refletir sobre isso. E nesse caso, se a gente precisa educar o nosso corpo a não precisar disso, volto a dizer, esse é o nosso melhor momento para que nós possamos educar a nossa força mental, enfim. E na medida do possível, no seu tempo, é como o perdão, no seu tempo. Entende? Não dá para ser hipócrita, não dá para forçar uma barra. Você sabe que isso às vezes é muito bom para você, que te ajuda em certos momentos, mas faz mal para o seu corpo, então precisa, na medida do possível, sendo afastado do teu corpo, porque está te fazendo mal. E é só isso que você tem que pensar. Só isso. Ninguém tem que dar lição de moral em você. Ninguém, nem mesmo você. Não se cobre tanto. Entenda? Porque se você estiver triste ou deprimido, você vai precisar de mais substância. Mas se você estiver bem, feliz, sabe, celebrando a vida, a chance de você ter que usar isso é menor. Então reflita sobre isso. Entende? O que você faz da tua vida é um problema seu, único e exclusivamente seu. Mas repito, cuidar do nosso corpo, que é o veículo que nos permite estarmos aqui, é um negócio legal. Pode botar fé. Tá bom? E aí nós vamos pedir então uma prece por nós mesmos, de gratidão, uma prece de permissão para que nós possamos nos permitir, né, aceitar como somos, sem pressão, sem crítica, e na medida do possível melhorarmos, se nós conseguirmos, no nosso tempo. E aí eu tenho a certeza que isso é muito espiritual, porque os bons espíritos vão estar do nosso lado, eles sempre estão do nosso lado. Então nós podemos pedir então aos bons espíritos que nos ajudem então. E assim o fazemos, para que os bons amigos sempre orientem os nossos pensamentos
e usem essas vibrações dessa egrégora para que nós possamos, na medida do possível, nos libertarmos desse pequeno empecilho que prejudica o nosso corpo físico e fatalmente, de algum jeito, vai acabar diminuindo a nosso estado aqui nesse plano. Então, que os bons espíritos possam nos ajudar, orientando os nossos pensamentos, permitindo que os nossos hormônios não invadam o nosso cérebro, né, criando uma sensação tão forte de necessidade dessas substâncias, enfim. Que os bons espíritos nos ajudem, que a gente possa, estando mais feliz, vibrar positivamente e transformar as nossas vidas, o nosso entorno, em um pequeno jardim florido. Porque já dizem os bons amigos, né? O semear é voluntário, ou seja, você semeia se quiser, mas a colheita é certa. Então, apoiados nesse lindo pensamento, nós pedimos aos bons espíritos que venham ao nosso amparo, ajudando-nos, permitindo que a nossa compreensão se faça e que nós sejamos felizes nas nossas decisões. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E aí, meus irmãos? Razão da existência. Durante o estágio de evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que tem fazendo. Mas quando a sua consciência começa a expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso, pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia e os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Eu vou ler mais uma, eu normalmente não faço isso, mas eu vou ler porque essa daqui sempre cai nessa razão da existência. Eu vou ler mais essa daqui porque eu achei que ela está anterior na página, mas eu acho que ela faz muito sentido. Tá aqui do lado, eu vou ler. Ser um canal do amor. Servir é colocar seus dons e talentos a serviço do propósito maior, é a expressão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. A felicidade passa por você, para chegar ao outro.
é muito legal essa coisa, porque já disse isso algumas vezes aqui. Quando a gente tenta fazer algo pelo outro, é aí que a gente recebe ou cria uma conexão de verdadeira gratidão e de amor e de realização e de preenchimento, que é um negócio fantástico. Enfim, que a gente reflita sobre isso, que isso torne o nosso dia um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre, né? Enfim, grato também por vocês estarem aqui nesse momento de prece, mais uma vez, e que a gente siga aí andando nessa playlist, siga caminhando aí, né? Com essa playlist muito legal que é o Evangelho no Lar. Então agradeço demais a presença de vocês, a gente se vê em breve, tá bom? Muito obrigado. Até.